Lucas, nada se comparava ao arrepio na espinha, gélido e profundo, que o percorreu no instante em que abriu a porta da cabine. Aquele velho Mercedes, um gigante enferrujado esquecido há décadas à beira da rodovia, não parecia guardar apenas poeira. Ele guardava algo mais, algo adormecido. A visão era de um pesadelo pintado pelo tempo. A luz do sol do fim de tarde, um vermelho sangue vibrante que tingia o sertão nordestino, com tons de fogo e mistério, projetava sombras fantasmagóricas no interior do veículo. A poeira, espessa como uma mortalha, cobria cada centímetro da cabine, revelando a passagem implacável dos anos. O painel, corroído e desbotado, tinha os ponteiros travados em um tempo que ninguém mais lembrava. Os estofados, rasgados, esburacados, pareciam ter sido palco de uma luta silenciosa, uma agonia esquecida. Lucas, um jovem explorador urbano com uma paixão por desvendar ruínas e histórias perdidas, havia encontrado aquele caminhão por acaso, ou talvez por algum desígnio sombrio. Ele sabia que esses fantasmas de metal, abandonados à beira das estradas brasileiras, eram cápsulas do tempo. Mas algo naquele Mercedes o chamava de uma forma diferente. Uma voz sussurrante que parecia vir do próprio silêncio da cabine. Seus olhos curiosos varreram o interior, detendo-se nos detalhes macabros. Teias de aranha, que pareciam véus sobre os bancos, garrafas vazias que rolaram para cantos escuros, uma bota solitária no chão. E foi então que ele viu, escondido, quase imperceptível, escondido sob o banco do motorista, meio encoberto por jornais velhos, amarelados e quebradiços como pergaminhos antigos, e mapas rasgados que se desfiziam ao toque, havia um objeto que fez seu coração parar. Não era um esqueleto, não era um tesouro reluzente, era algo muito mais sinistro e intrigante. Um diário, de capa de couro desbotada, quase cinzenta de tão gasta, com um símbolo quase imperceptível gravado em baixo relevo, uma espiral entrelaçada que Lucas nunca havia visto antes. Era discreto, e se não fosse pela intuição que o guiou até ali, jamais o teria encontrado. A poeira dos anos, a sujeira do abandono, nada conseguia esconder o que havia na primeira página. Uma mancha, escura, endurecida, tinha a cor do ferrugem, mas a consistência de algo mais denso, mas e orgânico. Lucas se ajoelhou, sentindo o joelho protestar na poeira do chão. Seus dedos, hesitantes, roçaram a capa do diário. Aqualauda, de mofo e ferrugem antes opressivo, agora se misturava um cheiro metálico e agridoce que parecia emanar da mancha. Não era terra, era outra coisa. Um frio percorreu a espinha de Lucas, um aviso primal que gritava para ele fugir. Paradexa, aquele segredo adormecido, para não perturbar o sono de quem quer que fosse o dono daquele diário. Aquele veículo, com sua aura de abandono e mistério, parecia um túmulo sobre rodas. E o diário, um epitáfio. A razão implorava para que ele saísse dali. Mas a curiosidade, essa besta implacável que habita a alma humana, essa força incontrolável que nos impulsiona a desvendar o desconhecido, o puxou para mais perto. Ela o amarrou àquele lugar acuia objeto, com correntes invisíveis. Ele sabia, no fundo de sua alma, ele sabia que estava prestes a desenterrar algo que deveria ter permanecido enterrado por meio século. Um segredo, uma verdade, uma tragédia, com as mãos trêmulas, mas firmes pela determinação que de repente o invadiu. Lucas ergueu o diário. A capa, apesar de gasta, era estranhamente pesada. Seus olhos não desgrudavam da mancha escura. O que teria acontecido ali? Quem era o dono daquele diário? E o que aquela mancha significava? O sol continuava a descer, pintando o céu de tons cada vez mais dramáticos. O silêncio do sertão era quebrado apenas pelo vento que sussurrava entre os galhos secos, e pelo bater acelerado do coração de Lucas. Ele não estava sozinho naquele momento. Ele estava na presença de um passado que se recusava a ser esquecido. Um passado que, a partir de agora, seria sua obsessão. A aventura estava apenas começando. E Lucas sabia que uma vez que abrisse aquele diário, sua vida nunca mais seria a mesma. O que aquelas páginas guardavam? Que gritos silenciosos ecoariam do passado? E o que a mancha tão macabra e misteriosa revelaria? A resposta estava ali, esperando para ser desvendada. E você? Está pronto para desvendar esse mistério junto com Lucas? Com as mãos trêmulas, mas impulsionadas por uma força invisível, Lucas abriu o diário. O rangido das páginas amareladas finas, como cascas de cebola, ecoou no silêncio opressor da cabine,
parecendo o lamento de um espírito aprisionado. O cheiro de papel velho e mofo, que antes dominava o ambiente, agora se misturava a algo mais sutil, um aroma quase imperceptível de pólvora e suor. Cada folha era uma viagem no tempo, um convite a um passado que ele sabia, no fundo, que seria perturbador. A caligrafia, miúda, apressada, quase ilegível em alguns pontos, parecia dançar nas linhas. Era como se as palavras tivessem sido rabiscadas em meio a uma fuga desesperada, sob a luz brusuleante de um lampião ou a sombra de um perigo iminente. Lucas se esforçou para decifrar as primeiras anotações, sentindo o ar rarear em seus pulmões. À medida que as frases começavam a se formar em sua mente, 2 de abril de 1975 a Cargal sumiu. Não foi um acidente, foi orquestrado. Acreditamos que a emboscada foi orquestrada. Ele está em perigo. Aquelas palavras, um choque, uma explosão silenciosa no peito de Lucas. Não um acidente, emboscada. O cenário ao redor de Lucas, o caminhão abandonado, o sertão silencioso e o sol vermelho-sangue que agora se esvaía no horizonte, parecia se fundir com as linhas do diário. A poeira que cobria o interior do veículo ganhava outra conotação, não mais apenas sujeira, mas talvez um testemunho mudo de violência. A narrativa, inicialmente, falava de rotas de entrega, nomes de cidades, códigos de cargas, a vida dura e solitária dos caminhoneiros que cruzavam um Brasil em transformação. Um país que, nos anos 70, fervilhava de mudanças e tensões. Havia menções a mercadorias especiais, entregas sigilosas e parceiros de confiança, mas o tom logo e abruptamente mudou. A inocência dos primeiros registros se desfez, revelando uma trama muito mais sombria. Noite de 15 de abril, perseguição na BR 381, escapamos por pouco. A sombra da organização nos segue. Eles sabem da carga, eles querem a carga. Lucas sentiu um calafrio. A organização, um nome sinistro que surgia nas páginas, como uma criatura das profundezas. Quem Iram Els, que era essa carga? Tão valiosa a ponto de gerar perseguições implacáveis e emboscadas. O diário se tornava um relato de sobrevivência, de dias e noites passados em fuga. Com o motor do caminhão como única melodia de esperança, as descrições eram vívidas, quase cinematográficas. Elias, o autor do diário, parecia reviver os eventos em cada palavra. Lucas podia quase sentir o ranger dos pneus na estrada de terra, ouvir o zumbido dos motores em alta velocidade, o bater do próprio coração de Elias na garganta enquanto ele tentava despistar seus perseguidores. Cada frase era um grito de angústia, um eco de uma vida em constante ameaça. 28 de maio. A desconfiança cresce. Jorge tem agido estranho, olhos furtivos, sussurros ao telefone. Ele sabe mais do que diz. Ele está com medo ou com planos. Jorge, o parceiro de Elias. A menção de seu nome trouxe uma nova camada de suspense. A possibilidade de uma facada nas costas. Não de um inimigo desconhecido, mas de um amigo, de um aliado. A narrativa se tornava um drama psicológico, com a paranoia e a suspeita corroendo a relação entre os dois homens. O leitor era convidado a questionar a cada linha quem era o verdadeiro inimigo. O perigo estava fora do caminhão ou dentro da cabine. A mancha na primeira página, aquela mancha escura e endurecida que Lucas havia notado ao abrir o diário, agora ganhava um significado ainda mais aterrorizante. No contexto das fugas, das perseguições e da crescente desconfiança, ela não podia ser apenas sujeira. Era algo mais visceral, algo que remetia a uma violência, a um desfecho trágico. Seria sangue, o sangue de Elias, o sangue de Jorge, ou de algum outro personagem que ainda seria revelado? A cada palavra, a mente de Lucas girava em uma espiral. O diário não era apenas um registro de eventos passados, era um clamor, um lamento que havia permanecido abafado por 5 décadas, aguardando pacientemente alguém que o desvendasse. Era como se as páginas estivessem implorando por ajuda, por alguém que finalmente desse um nome aos rostos, um motivo aos crimes, e desse um fim àquele tormento de meio século. Lucas percebeu que aquele diário não era um achado qualquer. Era uma herança, uma missão. Ele estava segurando nas mãos não apenas um livro velho, mas a chave para um mistério que havia permanecido enterrado sob camadas de poeira e tempo. A urgência na caligrafia de Elias, a dor em suas palavras,
a angústia de suas últimas anotações, tudo isso se tornou um chamado irresistível para Lucas. Ele precisava descobrir, ele precisava entender. O ar na cabine pesava, denso com os segredos de um passado violento. O sol havia se posto completamente, mergulhando o sertão em uma escuridão quase total, quebrada apenas pela luz fraca da lanterna de Lucas, que iluminava as palavras com um brilho fantasmagórico. Ele sabia que não podia parar agora. Não quando as primeiras linhas já haviam revelado tanto horror e tanta intriga. Ele estava preso. E o telespectador, que acompanha essa jornada, também estaria, a cada frase, um gancho, a caught up, um novo mistério. O que mais aquelas páginas ocultavam? O que Elias estava tentando desesperadamente registrar antes que o tempo, ou o perigo, o alcançasse? A verdade estava ali, e Lucas estava prestes a mergulhar de cabeça em um pesadelo. De 50 anos, a respiração de Lucas ecoava na cabine abafada do velho Mercedes. O diário, pesado em suas mãos, era mais do que um conjunto de folhas amareladas. Era um portal para um passado violento, uma cápsula do tempo carregada de angústia e mistério. As últimas palavras que decifrara ainda reverberavam em sua mente. Jorge tem agido estranho. Olhos furtivos, sussurros ao telefone. Ele está com medo ou com planos. A cada linha, a trama se adensava, e Lucas se encheu cada vez mais envolvido, não como um mero leitor, mas como um detetive do tempo. A luz da lanterna tremeluzia, dançando sobre a caligrafia apressada de Elias, revelando a urgência por trás de cada traço. Aquele homem, preso uma espiral de perigo e traição, havia despejado sua alma nas páginas, deixando um rastro de migalhas para alguém, meio século depois, desvendá-lo. Lucas sentiu um nó na garganta. Era uma história que merecia ser contada, ser ouvida, ecoar além das paredes enferrujadas daquela cabine esquecida. Ele sabia que o que tinha em mãos não era um simples achado, mas uma responsabilidade, um segredo que clamava por justiça, por reconhecimento. A cada virar de página, a voz de Elias parecia se materializar no ar, um sussurro desesperado vindo das profundezas daquela rodovia implacável, Trido Junho, a entrega final. Minas, o ponto de encontro, uma fazenda abandonada. Se algo der errado, esta é minha única chance de deixar a verdade registrada. Minas Gerais, uma fazenda abandonada. As pistas surgiam, fragmentadas, mas conectadas por um fio tênue de desespero. O coração de Lucas bateu mais forte. A história de Elias e Jorge não era um conto isolado de um caminhão esquecido. Era um pedaço do Brasil profundo, das suas estradas poeirentas que testemunharam tragédias e segredos sepultados. Ele sentiu uma conexão inquebrável com Elias, com a urgência de sua mensagem final. Era como se o autor do diário estivesse ali, ao seu lado, implorando para que a verdade viesse à tona. Essa história é mais do que palavras em páginas antigas. É um mergulho em um passado que se recusa a ser esquecido. Ela é real, e as revelações podem chocar você. A cada capítulo, um pedaço do quebra-cabeça se encaixa, mas a cada resposta, novas perguntas surgem, mantendo o suspense no ar. O que aconteceu na fazenda em Minas Gerais? O que Elias tentou registrar como sua única chance? E o que, afinal, era essa carga tão valiosa a ponto de custar 2 vidas? Lucas fechou o diário por um instante, a mente fervilhando. O silêncio lá fora era quase absoluto, mas o zumbido em seus ouvidos era a melodia do mistério. El olho para a câmara, os olhos brilhando com uma mistura de fascínio e urgência. Pessoal, vocês estão sentindo isso? Essa energia? Essa história é um mergulho em um abismo de segredos que se estende por 5 décadas. O que eu estou descobrindo aqui, dentro desse caminhão, é algo que pouquíssimas pessoas jamais imaginariam. El fez uma pausa, o olhar intenso, quase implorando. Eu sei que essa jornada é longa e que cada revelação nos leva mais fundo nesse mistério. Se você está vibrando com cada palavra, se a curiosidade está te consumindo tanto quanto está me consumindo, então você faz parte dessa busca. E para continuarmos a desvendar esse mistério juntos, eu preciso do seu apoio. Sua voz ganhou um tom mais sério, quase um apelo. Por isso, eu queria pedir um favor, um pedido que vem do fundo do coração, para que essa história alcance ainda mais pessoas, e para que a verdade de Elias possa finalmente ser revelada ao mundo. Se você está gostando dessa jornada, se está sentindo a urgência dessa descoberta, não se esqueça de se inscrever no canal. Lucas gesticulou, com o diário ainda em uma das mãos, como se apresentasse a própria história.
clica nesse botãozinho aí. Se inscrever é a garantia de que você não vai perder nenhum detalhe, nenhuma reviravolta dessa trama que está se desenrolando diante dos nossos olhos. Ele sorriu, um sorriso genuíno que mesclava o entusiasmo com a seriedade do momento. E isso é fundamental seguir para não perder nenhum capítulo. Cada parte dessa narrativa é um elo. Cada vídeo é um pedaço crucial desse quebra-cabeça. Não queremos que você fique de fora de nenhuma etapa dessa descoberta. O gesto com a mão se tornou mais enfático. E claro, para ser o primeiro a saber quando um novo segredo for revelado, quando uma nova pista surgir, ative o sino de notificações. Assim, você será avisado imediatamente e poderá continuar essa jornada conosco. M-Tempo Real, à medida que a verdade emerge. Lucas respirou fundo, os olhos percorrendo a cabine como se visse os fantasmas do passado. Muito obrigado por estar conosco nessa aventura. A sua companhia, o seu interesse, são o combustível para eu continuar essa busca incansável. A sua audiência é a prova de que a história de Elias merece ser ouvida, que seu clamor não foi em vão. E para que essa conexão seja ainda mais forte, para que eu possa sentir que estamos realmente juntos nessa, eu queria pedir para você me contar de onde você é e qual é o seu nome. Sua participação é muito importante para nós. De vocês que essa história ganha voz, que o legado de Elias é honrado. Comente aí embaixo, me diga de onde você está acompanhando e como se chama. Isso vai me ajudar a sentir que não estou sozinho nessa jornada para desvendar um segredo de 50 anos. Enterrado nas profundezas das rodovias brasileiras, ele pousou o diário no colo, o olhar fixo na lente da câmera. A próxima página. Próximo segredo. A próxima revelação. Eu sei que elas estão esperando. Estou pronto para elas. E você? A luz da lanterna de Lucas tremia, e não era apenas por uma bateria fraca. Era a reverberação das últimas palavras de Elias no diário, um eco de traição que ressoava na cabine abafada do velho caminhão. Jorge tem agido estranho. Olhos furtivos, sussurros ao telefone. Ele está com medo, ou com planos. O ar na cabine parecia ter ficado mais denso, impregnado com a sombra de uma amizade que se desfazia. Lucas sentia um calafrio na espinha, uma sensação premonitória de que estava prestes a mergulhar em um abismo de deslealdade. Ele virou a página, sentindo o papel frágil quase se desintegrar sob seus dedos. As próximas linhas confirmaram seus piores temores. Elias, em sua caligrafia desesperada, começou a desenhar o retrato de um pacto, uma parceria forjada não em escritórios com contratos, mas nas estradas poeirentas do Brasil, sob o sol causticante e as noites estreladas. Elias e Jorge, dois homens, dois caminhoneiros, unindo forças em uma época de incertezas, transportando cargas que iam muito além do legalmente permitido. 10 de junho de 1975. O combinado era claro, um pelo outro, sempre. A carga é perigosa, mas a recompensa vale o risco. Nossa família dependeria disso. Nosso futuro. Lucas podia imaginar a cena. Dois jovens, talvez sonhando com uma vida melhor, longe da miséria, apostando tudo em um negócio arriscado. As cargas valiosas, muitas vezes ilícitas, mencionadas nas páginas iniciais, agora ganhavam um contexto mais humano, a esperança de uma vida digna. Eles cruzavam o país em seus caminhões, a poeira da estrada sendo testemunha silenciosa de seus segredos. Eram parceiros, amigos, quase irmãos de estrada, confiando a vida um ao outro em cada curva perigosa e em cada entrega. O pacto era de lealdade inabalável, de silêncio e de ajuda mútua. Mas o diário começava a sussurrar sobre uma ruptura. Pequenos detalhes, quase imperceptíveis a um olhar desatento, que Elias, com sua sensibilidade e paranoia crescentes, não deixara passar. Jorge errou o caminho hoje. 2 horas do atraso diz que foi engano, mas o mapa estava claro. Um deslize, ou um teste, pequenos deslizes nas entregas, conversas furtivas que Jorge tentava esconder, um nervosismo crescente. A sombra da desconfiança crescia, invadindo cada quilômetro percorrido, cada parada para descanso. A cabine do caminhão, que antes era um refúgio, parecia agora um palco para um drama silencioso. 18 de junho. A voz dele ao telefone, baixa, sussurrando. Não conseguiu ver com quem falava, mas a palavra dividir me atingiu como um raio. Dividir o quê? A carga. Ou, algo mais, a traição não era um evento único,
uma explosão repentina. Era um processo lento, insidioso, como uma doença que corrói por dentro. Elias descrevia a dor da dúvida, a angústia de ver seu companheiro de estrada, aquele em quem ele confiava sua própria vida, agindo de forma estranha. O leitor podia sentir a dor de Elias, a sensação de que o chão estava desabando sob seus pés. O pacto quebrado não era apenas uma quebra de contrato, era a fratura de uma alma, a dissolução de uma fé. A descrição se tornava mais sombria, revelando a mente de um homem à beira de um precipício emocional. Elias se via em um dilema: confrontar Jorge e arriscar a parceria e talvez sua própria vida, ou fingir ignorância e continuar na escuridão da incerteza. Ele escolheu registrar, de forma velada, suas suspeitas, como se o diário fosse seu único confidente, o único lugar seguro para expressar seus medos mais profundos. 25 de junho. Sinto que um plano está sendo tramado. Jorge está diferente. Os olhos dele não são mais os mesmos. Uma frisa, é como se eu estivesse olhando para um estranho. A ambição, o diário, com suas descrições precisas, revelava o catalisador da traição. Não era apenas medo, mas a promessa de algo maior, algo que Jorge estaria disposto a sacrificar a amizade, a lealdade e talvez até vidas para obter. O diário se transformava em um estudo sobre a natureza humana, sobre como o dinheiro e o poder podem corromper os laços mais fortes. A mancha escura na primeira página do diário, a mesma que havia congelado o sangue de Lucas no primeiro encontro com o objeto, agora ganhava um significado ainda mais sinistro. Se o pacto havia sido quebrado, e a consequência seria sangrenta, então a mancha não poderia ser outra coisa senão o resultado daquela traição. Seria o sangue de um dos envolvidos, a prova física de um desfecho violento. Lucas sentiu arrepio. A história não era apenas sobre um roubo de carga, mas sobre a quebra de um elo sagrado. O medo de Elias, sua paranoia, se tornavam palpáveis. Ele estava escrevendo sua própria tragédia, documentando o lento declínio de uma amizade que culminaria em algo terrível. Pergunta que martelava na mente de Lucas era inevitável: quem foi o traído? E quem foi o traidor final? O diário deixava claro que Elias se sentia ameaçado por Jorge, mas a história ainda guardava reviravoltas. O que aconteceu com a carga? E como a traição se materializou em violência? O destino de Jorge e Elias estava selado nas próximas páginas. A luz da lanterna de Lucas estava ficando mais fraca, mas sua determinação mais forte. Ele precisava continuar. Ele precisava saber o que o pacto quebrado havia custado. Desvendar o que realmente aconteceu naquele caminhão e nas estradas do Brasil há 50 anos. A verdade, ele sabia, era sangrenta, e ele estava a um passo de desvendá-la. A respiração de Lucas era ofegante. O ar na cabine do Mercedes parecia rarefeito, denso com o peso dos segredos de Elias. As últimas revelações sobre a traição de Jorge haviam mergulhado a narrativa em um abismo de desconfiança e perigo. Lucas sentia a urgência em cada fibra de seu ser. Ele precisava desvendar o quebra-cabeça, dar voz ao clamor silencioso que emanava das páginas amareladas. A cada virada de página, a história se tornava mais sombria e a determinação de Lucas mais forte. Ele continuou a leitura, seus olhos varrendo as linhas como um detetive em uma cena de crime. As anotações de Elias se tornavam mais frenéticas, mais fragmentadas, como se o tempo estivesse se esgotando para o autor. Havia descrições de paradas em postos de gasolina ermos, encontros suspeitos à beira da estrada e a crescente sensação de que não havia para onde fugir. A cada quilômetro que o caminhão avançava em 1975, mais Elias parecia se enredar em uma teia mortal. Foi então que Lucas encontrou, no meio das anotações sobre a vigilância de Jorge e o medo constante, havia um trecho que o fez parar abruptamente. Não era prosa, nem um relato direto. Era um emaranhado de símbolos, números e letras aleatoriamente dispostas. Um enigma bizarro que se destacava na página. Elias havia tentado esconder a verdade, mas o desespero o levou a registrar tudo, mesmo que de forma codificada. Aquilo não era um erro de escrita. Era uma mensagem criptografada, um grito abafado em forma de código. Lucas sentiu um arrepio que percorreu todo o seu corpo. Elias havia feito isso de propósito. Ele havia tentado proteger a informação mais vital. A chave para desvendar o que realmente aconteceu
escondendo-a à vista de todos. Era a prova final de que o perigo que o espreitava era real e que a verdade era explosiva demais para ser escrita abertamente. A mente de Lucas girou em alta velocidade. Por que um código? O que Elias queria esconder seria a identidade do verdadeiro mandante da traição, o local exato da carga, ou talvez a confissão de um crime ainda maior, algo que ia além do roubo. As possibilidades eram infinitas, e a urgência de decifrar o código era palpável. Era como se o diário estivesse implorando por ajuda, por alguém que finalmente desvendasse o mistério e desse um fim àquele tormento de meio século. Lucas tentou algumas combinações intuitivas, mas o código era complexo. Não parecia ser uma simples substituição de letras. Era algo mais elaborado, talvez baseado em uma chave pessoal, em datas ou em nomes. O desespero de Elias ao criar aquele emaranhado de caracteres era quase tangível. Ele queria que a verdade fosse encontrada, mas apenas por quem estivesse disposto a lutar por ela. A busca por decifrar a mensagem se tornou uma obsessão. Lucas sabia que cada símbolo, cada número, guardava um pedaço crucial da história. Ele tirou fotos das páginas, pesquisou sobre métodos de criptografia dos anos 70, mas o tempo era implacável. A adrenalina pulsava em suas veias. O diário não era mais apenas um objeto antigo, era um desafio, um quebra-cabeça mortal que o impelia a seguir em frente. Ele sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Milhares de pessoas estavam acompanhando essa jornada, curiosas e ávidas por cada nova descoberta. A história de Elias, de Jorge, da carga misteriosa, havia se tornado parte da vida de muitos, e agora, com a mensagem criptografada, o nível de engajamento atingiria um pico. Ele precisava de ajuda. A verdade estava ali, mas era preciso forçar a porta. Lucas pegou seu celular novamente, o olhar fixo no código enigmático. Pessoal, olha só o que eu acabei de encontrar. Sua voz estava embargada pela emoção e pela urgência. Isso aqui não é uma escrita normal. É um código, uma mensagem secreta que Elias escondeu no meio das suas anotações mais desesperadas. Ele queria que essa informação ficasse oculta, mas que um dia fosse descoberta por alguém. Ele aproximou o celular da página, mostrando o emaranhado de símbolos. Isso é a peça-chave. Eu sinto, é a verdade mais profunda. Aquilo que Elias não podia escrever abertamente. Ele sabia que estava em perigo, e essa foi a forma dele de garantir que mesmo se algo acontecesse com ele, o segredo viria à tona. Eu estou tentando decifrar isso, mas é complexo. Preciso da ajuda de vocês. Se alguém tem conhecimento em criptografia, em códigos antigos, ou se simplesmente tiver uma ideia, uma intuição, por favor, me ajude. Comentem aqui embaixo, me mandem sugestões. Qualquer pista pode ser crucial. Lucas gesticulou, a frustração e a esperança se misturando em seu rosto. Essa é a hora da nossa comunidade brilhar. A cada capítulo vocês têm sido incríveis, me dando força e insights. Agora, mais do que nunca, eu preciso da inteligência coletiva para desvendar esse mistério. O que Elias tentou nos dizer, com esses símbolos, qual é a chave para abrir essa fechadura? Ele olhou para o Cico, novamente, os olhos estreitos em concentração. Cada caractere aqui pode ser a diferença entre a luz e a escuridão, entre a verdade e o esquecimento. O que vocês acham que significa esse X9, K_5, Y, and P1C, E, U0D, SLE, equals F, R8, H, U, VZ, W0. Parece aleatório, mas eu tenho certeza que há uma lógica, uma ordem por trás desse caos aparente. Eu sei que estamos em uma corrida contra o tempo, mesmo que esse tempo tenha passado há 50 anos. A cada minuto que esse código permanece indecifrado, um pedaço da verdade de Elias continua. Pressa, a vida dele, a tragédia que ele viveu, merece ser revelada por completo. Lucas fez uma pausa dramática. Essa não é apenas a história de um caminhão abandonado. É a história de um homem que lutou para deixar um legado de verdade. INS. Somos os únicos que podemos dar a ele essa chance. Eu vou continuar buscando, investigando, mas conto com vocês. Juntos, vamos quebrar esse código. O diário pulsava em suas mãos. A mensagem criptografada era a promessa de uma revelação chocante, a confirmação de que Elias estava prestes a entregar a informação mais crucial de sua jornada, antes de seu trágico fim. Lucas sabia que o próximo passo na investigação seria mergulhar de cabeça na tentativa de decifrar aquele enigma. O destino de Elias e a verdade por trás do segredo de 50 anos
dependiam disso. O mistério estava mais vivo do que nunca. O peso do diário nas mãos de Lucas parecia ter aumentado, cada grama agora carregando o fardo daquele código indecifrável. A mensagem criptografada, o grito silencioso de Elias, pairava na cabine do Mercedes como uma névoa densa. Lucas sabia que para avançar, ele precisava de uma nova pista, algo que o tirasse do emaranhado de símbolos e o levasse de volta à realidade brutal da história. Foi então que nas páginas seguintes, entre os rabiscos desesperados, ele encontrou o que buscava. Elias havia falado de um local, um ponto de encontro, o lugar onde o destino dele e de Jorge seria selado 7 do Julu. A data final, o acerto. Fazenda Aurora, próxima a São João del Rei, Minas Gerais. Se eu não voltar, o segredo estará lá, com a carga. Aquelas palavras trouxeram um choque elétrico. Fazenda Aurora. O nome pulsava nas páginas como um farol na escuridão. Minas Gerais. A mente do estado não era nova, mas agora havia um nome, um local específico. Um arrepio percorreu Lucas. A fazenda não era apenas um local. Era uma pista crucial, um ponto de inflexão na história de Elias e Jorge. Era o epicentro da tragédia, o cenário onde o pacto foi quebrado e a traição consumada. A descrição no diário era vaga, quase poética em sua melancolia, mas com detalhes suficientes para Lucas começar a traçar um plano. Elias a descrevia como um lugar de sombras longas e silêncio pesado, um ponto de troca para as cargas ilícitas, mas também um refúgio temporário para os caminhoneiros que cruzavam o país. O fato de ser abandonada sugeria que a fazenda já era um lugar isolado mesmo em 1975, o que a tornava o palco perfeito para um segredo sombrio. Lucas sentiu uma urgência visceral. O código ainda era um mistério, mas a fazenda era tangível, era um lugar físico, onde ele poderia buscar respostas. Ele percebeu que a solução para o CE poderia até estar ligada ao local, a alguma informação que Elias só revelaria ali. A promessa de que o segredo estará lá, com a carga, indicava que a fazenda era o destino final tanto das esmeraldas quanto da verdade. Ele pesquisou rapidamente em seu celular. Fazenda Aurora, São João del Rei, Minas Gerais. A pesquisa revelou algumas ruínas, imagens aéreas de uma propriedade vasta e em decomposição, engolida pela vegetação densa do interior mineiro. O local parecia saído de um filme de terror, o tipo de lugar que exala histórias não contadas. Fotos antigas mostravam uma propriedade grandiosa em seu apogeu, contrastando brutalmente com as imagens atuais de paredes desabando e telhados cedendo. É para lá que eu tenho que ir, murmurou Lucas para si mesmo, os olhos fixos na tela. A resposta está naquela fazenda. Elias deixou isso claro. Ele se sentiu impelido. O diário, que antes era uma relíquia misteriosa, agora se transformava em um mapa, um guia para um passado que clamava por ser desvendado. A cada página lida, a cada mistério desvendado, Lucas sentia que a vida de Elias estava sendo restaurada, sua voz resgatada do esquecimento. Pessoal, vocês não vão acreditar no que eu acabei de encontrar, Lucas disse para a câmera, a voz embargada pela emoção e pela adrenalina. O Elias, ele deixou uma localização, o local onde tudo se desenrolou, onde o destino dele foi selado. É uma fazenda abandonada, a Fazenda Aurora, perto de São João del Rei, em Minas Gerais. Ele mostrou as coordenadas e o nome na tela do celular. Isso é inacreditável. O diário não é só um registro, é um guia. Elias sabia que, se algo acontecesse a ele, alguém teria que ir até lá para encontrar a verdade, para encontrar a carga e o segredo. Lucas respirou fundo, os olhos brilhando com uma mistura de apreensão e determinação. Eu sei que a gente ainda tem o código para quebrar, e eu não desisti dele, mas essa fazenda é uma pista física, um lugar onde a gente pode sentir o que aconteceu, onde a gente pode buscar evidências concretas. É lá que o diário diz que o segredo e a carga foram deixados. Ele olhou para a vasta escuridão do sertão que o cercava, a mesma que Elias havia cruzado há décadas. Eu vou para Minas Gerais. Eu tenho que ir. Essa fazenda é o próximo passo, a próxima peça do nosso quebra-cabeça. Não sei o que vou encontrar lá. Talvez mais perguntas, talvez a resposta definitiva. Pensem comigo. Uma fazenda abandonada. 50 anos, sendo o ponto final de uma trama de traição, perseguição e uma carga misteriosa. O que pode estar esperando por nós lá? Que tipo de vestígios
o tempo e a natureza não conseguiram apagar. Seria o local da confrontação final entre Elias e Jorge, onde a mancha no diário realmente se originou. Ele fez uma pausa dramática, deixando as perguntas pairarem no ar. Essa viagem não será fácil. As estradas do interior de Minas podem guardar seus próprios segredos, mas eu sinto que estou no caminho certo. Elias me guiou até aqui, e ele vai continuar me guiando. Lucas começou a arrumar sua mochila, ajeitando o diário com cuidado. A cada quilômetro que eu percorrer em direção à Fazenda Aurora, estarei mais perto de desvendar a verdade. A história de Elias, a dor da traição, o mistério da carga, tudo isso está convergindo para aquele ponto no mapa. Control Calm, a energia e o apoio de vocês nessa jornada me acompanhem, porque o que vamos encontrar lá pode ser chocante. Pode ser a chave para desvendar não só o destino de Elias, mas também o de Jorge e o que realmente aconteceu com aquela carga valiosa. A Fazenda Aurora nos espera. Ele desligou a lanterna por um momento, a escuridão engolindo a cabine do caminhão. No silêncio, Lucas podia quase ouvir os ecos de um passado distante. As vozes de Elias e Jorge, os ruídos daquela fatídica noite de 1975. O diário não era apenas um objeto, era um chamado, e Lucas estava pronto para atender. A próxima parada seria Minas Gerais. E o que o esperava lá, ele sabia, seria tão dramático e sensacionalista quanto as páginas que acabara de ler. A decisão estava tomada. O velho Mercedes, guardião de segredos e palco de uma tragédia há 50 anos, foi deixado para trás, mas o diário de Elias, com suas páginas amareladas e a enigmática mensagem criptografada, viajava seguro na mochila. De Lucas, o jovem explorador trocou a poeira seca do sertão nordestino pelas estradas sinuosas de Minas Gerais. A viagem foi longa e solitária, mas a cada quilômetro percorrido, o diário parecia pulsar com a energia dos eventos passados, chamando Lucas para sua verdade. As rodovias brasileiras, muitas vezes monótonas em sua extensão, tornaram-se, para Lucas, uma tela viva, onde os ecos da história de Elias ganhavam forma. Ele imaginava o velho caminhão de 1975, talvez um modelo diferente do Mercedes enferrujado, cortando essas mesmas paisagens, carregado de uma carga perigosa e de uma amizade que se desintegrava. A cada curva, a cada vilarejo que passava, Lucas sentia-se mais conectado ao passado, como se estivesse revivendo a jornada de Elias. O sol já havia se posto quando Lucas se aproximou de São João do Rei. As informações sobre a Fazenda Aurora eram escassas, apenas coordenadas geográficas e algumas fotos aéreas de ruínas. O GPS do celular, por vezes, perdia o sinal, forçando Lucas a confiar em mapas impressos e na sua intuição. A região rural era isolada, e à medida que a noite caía, um véu de escuridão quase absoluta cobria a paisagem. A lua, escondida por nuvens densas, negava qualquer tipo de iluminação, tornando a jornada ainda mais sinistra. Quando finalmente chegou ao ponto indicado pelas coordenadas, a fazenda se revelava exatamente como imaginou, uma ruína assombrada. Erguia-se na escuridão como um esqueleto gigante, suas paredes desmoronando e os telhados cedendo à força do tempo e da natureza. O portão de ferro, retorcido e enferrujado, estava aberto, convidando-o para um mergulho no desconhecido. Não havia uma única luz acesa, nenhum sinal de vida, apenas o silêncio opressor da desolação. Lucas desligou o motor do seu carro, e o silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo grilo ocasional e pelo farfalhar das folhas secas levadas por uma brisa fria. Ele pegou a lanterna e o diário, sentindo o peso da decisão de estar ali. Era um lugar que exalava segredos, um palco onde a vida havia se esvaído em circunstâncias misteriosas. Com a lanterna em punho, Lucas deu os primeiros passos em direção à casa principal. A grama alta e seca chicoteava suas pernas, e o cheiro de terra molhada e mofo era intenso. A cada passo, parecia que ele pisava em memórias esquecidas, em ecos de vidas passadas. As janelas quebradas da casa, sem vidros, pareciam olhos vazios, observando-o com uma melancolia fantasmagórica. Ele sentia a presença de algo, ou alguém. Era como se os fantasmas do passado estivessem ali, à espreita nas sombras. Os ruídos da noite pareciam sussurrar nomes antigos. Elias, Jorge, ecoavam risadas, e mais sinistramente gritos que pareciam se perder no tempo. A imaginação de Lucas trabalhava a todo vapor,
pintando cenários de confrontos, de desespero e de um fim trágico. Ele visualizava o velho caminhão de Elias estacionado ali sob aquela mesma noite sem luar. Enquanto uma trama mortal se desenrolava, ele contornou a casa, iluminando cada canto com sua lanterna. Um celeiro em ruínas, com a madeira podre e o telhado parcialmente desabado, chamou sua atenção. Estrutura parecia um personagem à parte na tragédia, testemunha silenciosa de eventos que jamais seriam esquecidos. Havia algo nele, uma aura de mistério ainda maior do que a da casa principal. O diário de Elias havia mencionado a fazenda como o local do acerto e onde o segredo estaria com a carga. O celeiro, com sua vastidão e escuridão, parecia o esconderijo perfeito. Lucas entrou no celeiro. O chão era de terra batida e o ar, pesado com um cheiro de feno velho e odores que não conseguiu identificar. A lanterna revelava pilhas de feno mofado, ferramentas enferrujadas e a silhueta de um trator antigo, coberto por um manto de poeira e teias de aranha. Cada sombra parecia se mover, cada ruído, o farfalhar de um morcego, o estalo da madeira. Velha menos fazia Lucas pular. Ele sabia que estava sozinho naquele lugar, mas a sensação era oposta. Os olhos do passado estavam sobre ele. A história de Elias, a traição de Jorge, a carga misteriosa, tudo culminava naquele local. O medo era palpável, mas a adrenalina o impulsionava. Ele estava a um passo de desvendar um segredo de 50 anos, e não havia como voltar atrás. Estou aqui, pessoal. Na Fazenda Aurora, Lucas sussurrou para a câmera, a voz rouca pela emoção. É exatamente como eu imaginei, ou talvez pior. O lugar exala uma energia estranha, pesada. Sinto que estou pisando em solo sagrado, em um lugar onde algo terrível aconteceu. Os fantasmas desse passado, eles estão aqui. Ele varreu a lanterna pelo celeiro. O diário dizia que o segredo e a carga estariam aqui. Será que Elias enterrou algo? Será que há vestígios do que aconteceu entre ele e Jorge? Estou com um pressentimento muito forte sobre este celeiro. Parece o lugar perfeito para esconder algo ou alguém. Lucas fez uma pausa, o olhar fixo em um monte de feno que parecia ligeiramente fora do lugar. Essa noite sem luar só torna tudo mais dramático. É como se a própria natureza estivesse conspirando para manter esse segredo guardado. Mas eu não vou desistir. Elias não desistiu de deixar a verdade. E eu não vou desistir de encontrá-la. Ele começou a se mover lentamente em direção ao monte de feno, o coração batendo forte no peito. A cada passo, a tensão aumentava. O diário, em sua mochila, parecia vibrar, impelindo-o adiante. O que o esperava sob aquele feno seria a carga? Seria uma pista para o Sequoia? Ou seria algo muito mais macabro? Lucas sabia que a resposta estava a poucos centímetros de distância. E ele estava pronto para o que viesse. O cheiro de feno velho e mofo tornou-se quase insuportável, à medida que Lucas se aproximava do monte suspeito no centro do celeiro. A luz da sua lanterna, fraca e instável, dançava sobre as sombras, criando figuras fantasmagóricas nas paredes decadentes. Cada passo que dava sentia o coração martelar no peito, um tambor frenético que acompanhava a melodia do suspense. A atmosfera era pesada, carregada de uma expectativa que roçava o terror. Ele estava pisando em um local onde, há 50 anos, um segredo sangrento havia sido selado. A intuição de Lucas, aguçada pela leitura do diário e pela aura sinistra da Fazenda Aurora, gritava para ele que a resposta estava ali, sob aquela pilha de feno. O diário de Elias havia mencionado a fazenda como o ponto final, o local onde o segredo estaria com a carga, e aquele monte, deslocado, parecia um túmulo improvisado, escondendo algo que não pertencia àquele celeiro abandonado. Com as mãos enluvadas, uma precaução que ele sempre tomava em suas explorações, Lucas começou a afastar o feno. A poeira velha levantou-se em nuvens, irritando sua garganta e nariz. Mas ele não parou. Camada após camada, o feno cedia, revelando a terra batida por baixo. A cada punhado de feno removido, a expectativa aumentava, a adrenalina corria em suas veias como um rio selvagem. Foi então que seus dedos roçaram algo duro e frio. Não era terra, nem pedra. Era madeira, escura, pesada. Lucas respirou fundo, forçando a lanterna para o local. Lentamente, uma forma retangular começou a surgir das profundezas da terra e do feno. Um baú de madeira escura, com reforços, de metal enferrujado e trancado com um cadeado antigo, corroído pelo tempo. O cheiro que emanava do baú não era de mofo, nem de terra.
Era um odor pungente, agridoce, inconfundível. Cheiro de decomposição. Um arrepio gélido, mais intenso do que qualquer outro que sentira até então, percorreu a espinha de Lucas. Aquele não era um baú de tesouros. Era algo muito mais sinistro. Com as mãos tremendo, mas impulsionado por uma força indomável, Lucas forçou o cadeado. Ele estava tão enferrujado que bastou um leve empurrão com a alavanca de uma ferramenta que ele sempre carregava para que a fechadura cedesse com um rangido. Metallica, o som ecoou no celeiro silencioso, como um grito abafado de um passado distante. A tampa do baú rangeu ao ser levantada, revelando um interior escuro. Lucas hesitou por um segundo, a razão lutando contra a curiosidade. O que ele veria ali dentro? As histórias de Elias, a traição de Jorge, a mancha no diário. Tudo culminava naquele momento. Ele apontou a lanterna para o interior do baú, e então ele viu. Não era carga, não eram esmeraldas reluzentes, nem dinheiro. Havia humano, misturados a pedaços de tecido deteriorado, que pareciam ser roupas antigas. O cenário era macabro, de um horror que Lucas jamais imaginou encontrar em suas explorações. Era um esqueleto, em parte desfeito, mas inconfundivelmente humano, escondido à lei, por décadas, mas não apenas ossos. Junto a eles, meio escondido, entre as vértebras, e o que pareciam ser fragmentos de crânio, havia um objeto que fez o coração de Lucas disparar ainda mais rápido. Um medalhão de prata, idêntico ao símbolo gravado em baixo relevo na capa do diário de Elias. A espiral entrelaçada, Lucas o pegou com cuidado, os dedos enluvados evitando o contato direto. O medalhão estava oxidado, mas o símbolo era perfeitamente visível. Aquele objeto não poderia estar ali por acaso. E, para completar o cenário chocante, sob o medalhão e os ossos, Lucas encontrou algo mais. Uma foto antiga, amarelada pelo tempo, com as bordas desgastadas. Ela contra a luz fraca da lanterna. Nela, 2 homens sorrindo, com o sol batendo em seus rostos. Um deles era inconfundivelmente Elias, o autor do diário, com seus olhos expressivos e um sorriso que agora parecia um lamento do passado. O outro, de braços dados com Elias, era Jorge, o parceiro, o traidor. O choque foi avassalador. O ar pareceu fugir dos pulmões de Lucas. A mancha no diário, o cheiro de decomposição, o baú, os ossos, a foto, o medalhão. Tudo se encaixava em uma imagem grotesca e dolorosa. Aquele esqueleto não era de qualquer pessoa. Não havia dúvida. Era Jorge, o traidor. Ele estava ali, sepultado no celeiro da fazenda, seu túmulo improvisado, escondido por 50 anos. Meu Deus, não é possível. Lucas sussurrou, a voz embargada pela incredulidade e pelo horror. Ele apontou a lanterna para o baú, para os ossos, para a foto. A imagem de Jorge sorrindo, justaposta ao seu esqueleto no baú, era de uma ironia cruel e arrepiante. Pessoal, vocês não vão acreditar no que eu encontrei, Lucas disse para a câmera, a voz ainda tremendo. Não é a carga. É um corpo. São ossos humanos. E eu tenho certeza que é o Jorge, o parceiro do Elias, o traidor. Ele mostrou o medalhão de prata para a câmera, as mãos ainda trêmulas. Este medalhão é o mesmo símbolo do diário do Elias. E essa foto, ele apontou a lanterna para a foto amarelada. É o Elias e o Jorge, juntos, sorrindo, antes de tudo acontecer. Que diabos aconteceu aqui? Lucas exclamou, a voz quase um grito no silêncio da noite. Jorge foi assassinado, e o corpo dele foi escondido aqui, no celeiro, há 50 anos. Ei, mancha no diário, o cheiro, tudo faz sentido agora. Alguém se vingou. Alguém fez justiça, ou que eles acharam que era justiça, pelo Elias. A revelação era monumental. O diário de Elias não era apenas um registro de uma traição, mas a introdução a um crime brutal e a um segredo ainda mais sombrio. A Fazenda Aurora não era apenas um ponto de encontro, mas um túmulo. E Jorge, o traidor, havia encontrado um fim trágico e solitário, seu corpo escondido em um baú por meio século. Lucas sentiu um frio percorrer sua espinha. Se Jorge estava morto e enterrado ali, quem o matou? A história estava longe de terminar. A trama se adensava, e a verdade era mais sombria do que ele jamais poderia ter imaginado. O diário, com sua caligrafia apressada, ainda guardava mais segredos, e Lucas sabia que as próximas páginas revelariam o restante da chocante verdade. O que aconteceu na noite em que Jorge morreu? A vingança foi de Elias,
ou de outra pessoa. O mistério da fazenda Aurora estava apenas começando a ser desvendado. O silêncio do celeiro era sufocante, carregado com o odor de terra e a presença inegável da morte. Lucas estava ajoelhado diante do baú, os ossos de Jorge, o medalhão de Elias e a foto amarelada formando um altar macabro para um segredo. De 50 anos, a adrenalina que o impulsionava agora se misturava a um pavor gélido. Jorge, o traidor, estava ali morto ou enterrado. A revelação era um soco no estômago, mas também a peça que faltava para desvendar o enigma. Aquele não era o fim da história, era o começo de uma nova e mais sombria parte dela. Seyhor estava morto. Quem o havia matado? E a mancha no diário de Elias que Lucas havia associado ao seu sangue agora ganhava um significado ainda mais perturbador. Teria ele se vingado? Ou haveria outra mão por trás daquele ato de justiça brutal? Com as mãos ainda trêmulas, Lucas apressa-se em pegar o diário novamente. Ele havia guardado as últimas páginas para o final, temendo o que encontraria. Mas agora, a urgência era inadiável. As folhas finais estavam ainda mais marcadas. A caligrafia de Elias, quase ilegível em sua rapidez e desespero. Era como se as palavras tivessem sido vomitas no papel. Um último testemunho antes do fim. 12 de julho de 1975. A verdade veio à tona. Jorge, meu próprio parceiro. A ganância o cegou. Ele desviou as esmeraldas. Ele nos entregou. Ele me feriu. Mas eu não vou cair sozinho. Lucas sentiu um nó na garganta. Elias havia descoberto. A traição de Jorge não era apenas uma suspeita, mas uma verdade brutal e dolorosa. As esmeraldas. Finalmente, a carga valiosa tinha um nome, um valor que justificava toda a violência, e a confissão de Elias de que havia sido ferido. Isso explicava a mancha no diário. Era o seu próprio sangue, derramado no momento da traição. Aquel sangue, em uma ironia cruel do destino, se tornou a tinta mais vívida para a última confissão do autor. As próximas anotações eram ainda mais caóticas, intercaladas com lacunas e palavras riscadas, um reflexo da agonia de Elias. Ele descrevia a confrontação com Jorge na fazenda, o local onde Lucas se encontrava agora. As paredes silenciosas do celeiro pareciam reverberar os gritos e a violência daquela noite. A faca dele, pelas costas. Mas eu não sou fraco. Eu lutei. Pelo meu nome, pela minha família. Eu o vi. Aquele olhar de pânico, aquele nojo. Ele tentou fugir. Lucas prendeu a respiração. A imagem era vívida. Elias ferido, mas lutando por sua vida e sua honra. A faca de Jorge. A traição se transformava em uma tentativa de homicídio, mas o relato de Elias deixava claro. Ele havia resistido. Ele havia visto o terror nos olhos de Jorge. A trama era mais complexa do que apenas um simples roubo e assassinato. Havia uma luta, uma reação. A questão do assassino de Jorge ainda pairava no ar. Se Elias havia sido ferido, ele teria tido a força para matar Jorge e depois enterrá-lo. A próxima linha, quase ilegível, trouxe a resposta. Mas eu não estava sozinho. Ele veio, aquele que prometeu justiça em meu nome, pela honra. Ele o alcançou. A faca, novamente. Mas dessa vez, a justiça foi feita. O traidor não fugiria. Sua dívida foi paga com sangue. O medalhão, com ele. Como um lembrete, o segredo estará no fundo, para quem tiver a coragem de cavar. Lucas sentiu o sangue gelar nas veias. Não fora Elias. Havia um terceiro. Justice. Alguém que havia testemunhado ou sido avisado e que havia chegado para executar a vingança. Aquele que prometeu justiça. A faca, novamente. O segundo assassinato. A história não era de uma morte solitária de um traidor, mas de uma cadeia de eventos violentos. Um ciclo de sangue e retribuição. As rodovias do Brasil não eram apenas cenários, mas cúmplices silenciosas de crimes terríveis. A Aurora não era apenas um ponto de encontro, mas um local de execuções. Elias, ferido e à beira da morte, havia testemunhado a vingança contra seu traidor. E o medalhão de prata, encontrado junto aos ossos de Jorge, era o símbolo dessa retribuição. Um aviso macabro deixado para trás. A mancha no diário. Agora, não deixava dúvidas. Era o sangue de Elias, a prova física de sua última luta, e o testemunho silencioso de que ele havia sobrevivido à facada de Jorge, apenas para ser salvo por um misterioso justiceiro. Mas quem era esse ele? E o que aconteceu com Elias depois de tudo? O diário terminava ali, abruptamente, sem mais anotações.
Lucas sentiu o peso do que havia descoberto. Uma trama de ganância, traição e 2 assassinatos. Elias, o autor do diário, ferido e salvo por um desconhecido. Jorge, o traidor, brutalmente assassinado e enterrado no celeiro. A carga de esmeraldas, ainda em paradeiro incerto, mas que havia desencadeado toda a tragédia. Isso é inacreditável, Lucas sussurrou para a câmera, a voz ainda rouca de choque. Ele levantou o diário e apontou para a mancha. Essa mancha é o sangue do Elias. Ele foi esfaqueado pelo Jorge, o próprio parceiro dele. A lanterna para o baú. Mas o Elias não foi o assassino do Jorge. Havia uma terceira pessoa, alguém que veio para fazer justiça pelo Elias, aquele que prometeu justiça, como ele descreve no diário. E essa pessoa matou o Jorge, bem aqui, e o enterrou neste baú, deixando o medalhão como um aviso. Os olhos de Lucas estavam arregalados, o terror se misturando à fascinação. Há 2 assassinatos nessa história. O de Elias, que parecia ter sido cometido por Jorge, mas que ele sobreviveu. E o de Jorge, pelo justiceiro. E o diário acaba aqui. O que aconteceu com Elias depois disso? Quem é esse justiceiro? E para onde foram as esmeraldas? O silêncio do celeiro era ensurdecedor, mas Lucas podia ouvir os ecos da violência daquela noite. Ele tinha as provas, os ossos de Jorge, o medalhão, o diário, com a verdade sobre a traição e a vingança. Mas a história ainda não estava completa. Havia um elo perdido, uma ponta solta que clamava por ser amarrada. Quem era o misterioso justiceiro? E o que aconteceu com Elias depois de ser ferido e de testemunhar a morte de seu traidor? A busca pela verdade ainda não havia terminado. E Lucas sabia que precisava continuar, custe o que custasse. O segredo de 50 anos estava quase totalmente revelado, mas o final, o verdadeiro final, ainda estava por ser desenterrado. O baú no celeiro estava aberto, um testemunho mudo de uma vingança sangrenta. Os ossos de Jorge, o medalhão de Elias e a foto desbotada pintavam um quadro macabro, mas as últimas linhas do diário de Elias haviam adicionado uma camada ainda mais profunda de mistério e horror. A existência de um terceiro elemento. O justiceiro que havia prometido vingança e selado o destino do traidor. Lucas, de joelhos na terra batida do celeiro, sentia o frio da morte e da história, mas também a urgência de desvendar a identidade desse misterioso executor. As anotações finais de Elias eram um turbilhão de dor e alívio. Havia esfaqueado por Jorge, seu próprio amigo, em um ato de desespero e ganância pelas esmeraldas. Mas Elias não estava sozinho. Em seu momento mais vulnerável, uma figura surgiu das sombras. Alguém que ele conhecia e que havia jurado lealdade. Ele veio, aquele que prometeu justiça, em meu nome, pela honra, ele o alcançou. A faca, novamente. Mas dessa vez, a justiça foi. As palavras ecoavam na mente de Lucas, cada uma carregando o peso de uma vida. Quem era ele? O diário terminava ali, a caligrafia sumindo em um rabisco final, como se a caneta de Elias tivesse caído de sua mão, ou sua vida tivesse. A falta de continuidade era um tormento. Lucas precisava saber o que aconteceu com Elias e quem era o justiceiro. O corpo de Jorge, escondido por 50 anos, era a prova física de que a vingança havia sido consumada. Mas o mistério da identidade do vingador e o paradeiro de Elias após a fatídica noite ainda pairavam no ar. Lucas se levantou, os músculos tensos pela tensão e pelo frio da madrugada. A lanterna, agora quase fraca, mal iluminava o interior do celeiro, mas a imagem do baú e de seu conteúdo estava gravada em sua mente. Ele pegou o diário novamente, folheando as últimas páginas, procurando por qualquer pista, qualquer nome, qualquer indício que pudesse levar à identidade do terceiro homem. As rodovias do Brasil, que Elias e Jorge haviam percorrido, não, eram apenas o cenário de suas vidas e de sua tragédia. Elas eram testemunhas silenciosas de uma rede de segredos. Cada posto de gasolina, cada vilarejo à beira da estrada, poderia guardar um fragmento da verdade. As pistas estavam espalhadas pelo vasto território brasileiro, e Lucas sentiu a magnitude de sua tarefa. É inacreditável. A história não é só sobre uma traição, é sobre uma vingança. E 2 assassinatos? Lucas murmurou para a câmera, a voz grave com a seriedade da descoberta. Jorge foi morto aqui, mas não pelo Elias, por outra pessoa. Uma pessoa que o Elias chamou de aquele que prometeu justiça. Quem é?
essa pessoa. Ele apontou a lanterna para o baú e para o local onde havia encontrado o diário no caminhão. Pensamos que o segredo estava no caminhão, depois no diário, agora no celeiro. Mas ele é muito maior. Ele se espalha pelas estradas. As rodovias do Brasil, elas não são só estradas, pessoal. Elas são cúmplices silenciosas de crimes terríveis. Elas guardam esses segredos por décadas. Lucas caminhou pelo celeiro, os passos ecoando no silêncio. O diário me trouxe até aqui. Me mostrou a face da traição e da vingança. Mas ele termina abruptamente. O que aconteceu com Elias depois que Jorge foi morto? Ele sobreviveu. E quem é esse justiceiro misterioso? Alguém da família de Elias? Algum outro parceiro que Jorge também traiu? A mente de Lucas estava a mil. Ele precisava de uma nova pista, algo que o levasse além das páginas do diário. Ele começou a vasculhar o celeiro novamente, com um olhar mais atento, procurando por qualquer objeto, qualquer pedaço de papel, qualquer coisa que pudesse ter sido deixada para trás por Elias ou pelo justiceiro. A carga de esmeraldas, que desencadeou toda a tragédia, ainda não havia sido encontrada, e Lucas suspeitava que ela poderia ser a chave para desvendar o paradeiro de Elias ou do justiceiro. O medalhão, o mesmo símbolo do diário, Lucas disse, segurando o objeto prateado em sua mão. Ele foi deixado com o corpo de Jorge. Não é apenas uma joia, é uma mensagem, um aviso. A dívida foi paga com sangue, e o diário terminava com um segredo: estará no fundo. Para quem tiver a coragem de cavar, ele se referia a isso, ao corpo de Jorge, ao medalhão, mas ele também poderia estar se referindo a outro segredo mais profundo, ainda oculto. Ele imaginou Elias ferido assistindo à execução de Jorge, e talvez até ajudando a esconder o corpo. A cena era horrível, mas plausível. Aquele ato final de justiça, ou vingança, selaria o destino de todos os envolvidos. Mas e o destino das esmeraldas? Elias tinha sido ferido. Não teria ele tempo para esconder as esmeraldas? Lucas se ajoelhou novamente ao lado do baú, examinando o chão de terra batida ao redor. Se o corpo de Jorge foi enterrado ali, talvez houvesse outros vestígios, algo que o justiceiro ou Elias pudessem ter deixado para trás na pressa. A terra estava compactada, mas a pouca luz da lanterna revelou uma pequena depressão, quase imperceptível, como se algo tivesse sido retirado, recentemente ou com pressa. Eu preciso expandir a busca. O diário me levou até aqui, mas agora eu preciso ir além dele, Lucas disse, sua voz ganhando uma nova determinação. Aquele que prometeu justiça. Ele não apareceu do nada. Ele tinha uma razão para estar aqui para vingar Elias. Ele tinha uma conexão, e essa conexão pode ser a próxima pista. O mistério estava se tornando cada vez mais complexo, mas Lucas não recuaria. A história de Elias e Jorge não era apenas uma lenda urbana das estradas. Era uma realidade brutal, com personagens de carne e osso, cujos destinos foram selados por ambição e sangue. Ele tinha a prova da morte de Jorge. Agora, precisava encontrar o justiceiro e, mais importante, descobrir o que aconteceu com Elias depois daquele fatídico dia. A verdade estava lá fora, em algum lugar nas vastas e misteriosas estradas do Brasil, e Lucas estava determinado a encontrá-la. A noite havia dado lugar a um amanhecer pálido, mas o ar no celeiro da fazenda Aurora ainda estava pesado com a revelação macabra. Lucas havia encontrado os ossos de Jorge, o traidor, e as últimas linhas do diário de Elias haviam desvendado um segundo assassinato, cometido por um misterioso justiceiro. A identidade desse vingador e o destino de Elias eram as últimas peças cruciais do quebra-cabeça. E Lucas sabia que a resposta não estaria enterrada em nenhum baú. Ela estava viva, em algum lugar. Ele passou a mão pelo medalhão de prata, o mesmo símbolo da capa do diário, a prova silenciosa da vingança que havia se concretizado ali. Elias, em suas últimas anotações, havia mencionado que o justiceiro veio em meu nome, pela honra. Isso significava que o vingador tinha uma conexão profunda com Elias. Alguém que se importava o suficiente para ir até as últimas consequências. A família. Essa era a próxima pista. Lucas começou a pesquisar em documentos antigos e registros de família. Uma tarefa hercúlea sem informações mais precisas. Ele sabia apenas o nome de Elias. Mas então, a luz veio de uma anotação quase imperceptível em uma das primeiras páginas do diário. Antes que a escuridão engolisse a vida do caminhoneiro, lembrar de mandar notícias para Clara. Ela se preocupa. Clara, o nome de uma irmã, um elo familiar com essa pequena mas vital
Informação. Lucas se aprofundou em pesquisas de registros antigos de nascimentos e óbitos na região de origem de Elias, mencionada vagamente no diário como um pequeno vilarejo no Pantanal. Não era o Pantanal que a maioria das pessoas conhece, mas sim uma área de planície alagável no interior de Minas Gerais, com pequenos povoados isolados e esquecidos. A viagem até esse vilarejo foi ainda mais árdua que a anterior. As se é que se podia chamar assim, eram de terra batida, esburacadas e traiçoeiras. O tempo parecia ter parado ali. As casas simples de pau a pique e as poucas mercearias empoeiradas eram como portais para um Brasil de outras décadas. Era o tipo de lugar onde as histórias não são escritas em livros, mas passadas de geração em geração, sussurradas em rodas de chimarrão ao entardecer. Ao chegar, Lucas perguntou por Clara. Demorou, mas finalmente, o morador mais velho, com olhos cansados de quem já vira de tudo, apontou para uma pequena casa isolada, no fim de uma estradinha de terra. Dona Clara, sim, ela mora lá, uma senhora de idade, que guarda muitas histórias. A casa era humilde, mas bem cuidada, com um pequeno jardim na frente. Lucas sentiu o coração acelerar. Ele estava a um passo de encontrar o último elo vivo de uma história que o havia consumido. Ele bateu na porta de madeira, o som ecoando no silêncio do vilarejo. A porta se abriu lentamente, revelando uma mulher idosa, com os cabelos brancos em uma trança, e um olhar que parecia carregar o peso de muitas décadas. Seus olhos, embora cansados, tinham uma intensidade que traía a calma de sua aparência. Ela olhou para Lucas com uma expressão de surpresa, mas sem medo. Havia uma dignidade em sua postura, uma sabedoria que só o tempo e o sofrimento podem dar. Dona Clara? Perguntou Lucas. A voz quase um sussurro. A velha assentiu, os olhos fixos nele. Sim. O que o traz a esta casa tão longe, moço? Lucas hesitou, a mochila com o diário e o medalhão pesando em seus ombros. Meu nome é Lucas. Eu vim de longe para falar sobre o seu irmão, Elias. Ao ouvir o nome de Elias, uma sombra de dor passou pelos olhos de Dona Clara, mas ela não se descompôs. Apenas fez um gesto com a mão, convidando-o a entrar. O interior da casa era simples mas acolhedor, com cheiro de café fresco e ervas secas. Ela sentou-se em uma cadeira de balanço e indicou que Lucas se sentasse à sua frente. E eu sabia que um dia alguém viria, disse Dona Clara, a voz rouca pela emoção contida. Essa história, ela nunca me deixou. Ela é parte de mim, parte da nossa família. Lucas tirou o diário de Elias e o medalhão da mochila, colocando-os sobre a mesa, de madeira rústica. Eu encontrei isso, Dona Clara, o diário de Elias e esse medalhão. Eles estavam com Jorge. Os olhos de Dona Clara se fixaram no diário e então no medalhão. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto marcado pelo tempo. O diário do meu irmão. Ele nunca se separava dele. E o medalhão. Ira, dele também. Símbolo da nossa família. Ela tocou o couro desbotado do diário, com a ponta dos dedos trêmulos, como se estivesse acariciando a memória de seu irmão. E eu li o diário, Dona Clara. Eu sei sobre a traição de Jorge, sobre sobre a briga na fazenda, e sobre o que aconteceu lá. Lucas fez uma pausa. O peso das palavras era quase insuportável. Eu sei que Jorge foi morto, e que havia outra pessoa lá, aquele que prometeu justiça. Dona Clara fechou os olhos. Por um instante, um suspiro profundo escapando de seus lábios. Quando os abriu novamente, havia uma luz de resolução em seu olhar. Ela sabia que a hora da verdade final havia chegado. Ela sabia que Lucas era o mensageiro que finalmente traria a história completa à tona. Ela não precisava de muitas explicações. A presença do diário e do medalhão era prova suficiente. Lucas sentiu um aperto no peito. Ele tinha nas mãos a prova de uma tragédia que marcara a vida daquela família por 50 anos. A dor de Dona Clara era palpável, mas também havia uma estranha calma, como se a chegada de Lucas fosse uma libertação, o fim de um tormento que ela havia carregado em silêncio por tanto tempo. Conte-me tudo, Dona Clara, Lucas pediu, a voz gentil. Conte-me sobre o justiceiro, sobre o que aconteceu com Elias depois daquela noite. A verdade completa. A velha olhou para o diário, para o passado que se recusava a morrer. Seus olhos marejaram, mas sua voz, quando veio, era firme, carregada de uma história que precisava ser contada. O último segredo estava prestes a ser revelado, e Lucas estava ali, pronto para ouvi-lo. O aroma de café fresco e terra molhada preenchia a pequena casa de Dona Clara,
mas era a tensão no ar que Lucas sentia mais intensamente. O diário de Elias e o medalhão de prata jaziam na mesa rústica, testemunhas silenciosas de uma história que Dona Clara havia guardado no fundo da alma por 50 anos. Seus olhos mareados, fixos nos objetos, revelavam uma dor antiga, mas também uma aceitação. Ela sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava vir à tona. Eu sabia que um dia isso viria à luz. Dona Clara começou, a voz rouca, mas firme. A vida do meu irmão, Elias, foi roubada 2 vezes. Primeiro, pela traição de um amigo. Depois, pelo silêncio imposto pelo medo. Lucas sentiu um arrepio. O medo, aquele elemento invisível que havia mantido o segredo enterrado por meio século. Elias e Jorge, ela continuou, eram como irmãos. Cresceram juntos aqui, no Villarejo. Jorge era ambicioso, sempre querendo mais do que a vida podia oferecer. Elias, por outro lado, sonhava em ter uma vida simples, criar a família dele em paz. Mas a estrada chamava. Dona Clara fez uma pausa, um suspiro profundo escapando de seus lábios. Eles começaram transportando cargas comuns, mas a tentação do dinheiro fácil era grande. Logo, se envolveram com as mercadorias especiais que Elias mencionava no diário. Diamantes brutos, depois esmeraldas, coisas que, se descobertas, poderiam arruinar vidas. Lucas assentiu, lembrando-se das anotações iniciais de Elias sobre cargas valiosas, muitas vezes ilícitas. As esmeraldas, a peça central da tragédia. Meu irmão começou a desconfiar de Jorge meses antes. Dona Clara confirmou, e a cada palavra, a história do diário ganhava vida. Sua caligrafia apressada e suas suspeitas se confirmavam na voz embargada da irmã. Pequenos furtos, desvios de rota inexplicáveis. Jorge se tornou um vício em dinheiro, e isso o cegou para a lealdade, para a amizade. E o dia na fazenda Aurora? Lucas perguntou, a voz quase um sussurro. O diário de Elias termina ali. Ele menciona que Jorge o feriu, mas que havia aquele que prometeu justiça. Os olhos de Dona Clara se fixaram em um ponto distante, como se revivesse a cena. A fazenda Aurora era um ponto estratégico para essas entregas ilegais. Jorge armou tudo. Ele avisou os homens que iriam roubar a carga e, de quebra, eliminar Elias para ficar com tudo. Ele tinha prometido a Elias que aquela seria a última grande entrega deles. Uma mentira cruel. Ela respirou fundo, as mãos unidas no colo. Elias descobriu o plano na última hora. Houve uma briga terrível. Jorge, com uma faca, feriu meu irmão gravemente. Ele o deixou para morrer no celeiro, pensando que estava acabado. Lucas estremeceu. Então a mancha no diário era de fato o sangue de Elias. Mas Elias não estava sozinho. Dona Clara continuou, e seus olhos se encheram de uma luz determinada. Nosso pai, ele sabia dos negócios de Elias, e sempre desaprovou. Mas ele amava o filho. Ele sabia dos riscos. E ele sempre foi um homem de poucas palavras, mas de grande honra. Meu pai desconfiava de Jorge há tempos. Uma revelação chocante. O justiceiro era o pai de Elias. Meu pai seguiu Elias naquela noite. Ela confessou, a voz embargada pela emoção. Ele chegou à fazenda a tempo de ver Jorge esfaquear meu irmão e fugir com as esmeraldas, pensando que Elias estava morto. Mas meu pai, ele nunca hesitou. Ele confrontou Jorge no celeiro? Lucas perguntou, sentindo um nó na garganta. Dona Clara sentiu lentamente. Sim, foi uma luta brutal. Meu pai, mesmo mais velho, tinha a força da justiça em seus punhos. Jorge era ganancioso e covarde. Ele tentou lutar, mas não era páreo para a fúria de um pai. Meu pai o dominou, e sim, com a mesma faca que Jorge usou em Elias, meu pai, ele deu o troco. Ele fez justiça com as próprias mãos. Foi um acerto de contas nas sombras da estrada, como Elias escreveu. Uma dívida de sangue paga com sangue. Ela apontou para o baú na foto que Lucas havia tirado. Meu pai enterrou o corpo de Jorge ali mesmo, para que ninguém o encontrasse. Ele queria que o traidor fosse esquecido, que a terra o engolisse como ele tentou engolir a vida do meu irmão. E ele deixou o medalhão de Elias com Jorge, como um símbolo, um lembrete de quem ele havia traído e do que ele havia perdido. A mente de Lucas processava cada detalhe. A história, que antes era um emaranhado de mistérios, agora se desdobrava com uma clareza brutal. A dor de Elias, a ganância de Jorge, a fúria do pai. Tudo se encaixava perfeitamente. E Elias? Lucas perguntou, a pergunta mais importante de todas.
Ele sobreviveu. Os olhos de Dona Clara se encheram de lágrimas, mas um sorriso triste brotou em seus lábios. Sim, meu pai o salvou. Ele o tirou da fazenda, cuidou dos ferimentos dele em segredo. Elias viveu, mas nunca mais foi o mesmo. Ele abandonou a estrada, abandonou tudo que o ligava, aquele mundo de perigo. Ele se refugiou aqui, no vilarejo, e viveu o resto da vida em paz lândido tudo. Mas o trauma, o segredo, eles nunca o abandonaram. Lucas sentiu um alívio misturado à tristeza. Elias havia sobrevivido, mas a um custo altíssimo. Sua vida como caminhoneiro, sua amizade, sua inocência, tudo havia sido destruído naquela noite. Aquele diário, Dona Clara disse, tocando-o novamente, foi a forma de Elias de deixar sua verdade registrada. Ele sabia que um dia alguém o encontraria. Ele queria que o mundo soubesse o que aconteceu, que a história dele não fosse esquecida, mas ele não tinha coragem de contar. O trauma era muito grande. A confissão de Dona Clara não era apenas um relato, era um testemunho de uma era, de um Brasil, em que a justiça muitas vezes era feita pelas próprias mãos, nas sombras das estradas e dos sertões. A cada palavra, Lucas sentia a dimensão daquele segredo de 50 anos, a prova de que a dor e a vingança por vezes se perpetuam por gerações. A verdade estava ali finalmente exposta, com a força de uma revelação que choca e emociona. O ar na casa de Dona Clara parecia vibrar com a densidade da verdade finalmente revelada. Lucas estava ali, testemunha de uma confissão que havia permanecido oculta por meio século. A identidade do justiceiro, o pai de Elias, e a sobrevivência do caminhoneiro haviam desvendado os maiores mistérios do diário, mas uma pergunta crucial ainda pairava no ar, como um fantasma esquecido. Que eram, afinal, as esmeraldas, a carga tão valiosa que desencadeou tamanha tragédia, roubo, traição e 2 assassinatos? Dona Clara, após a catarse da confissão, parecia mais leve, como se um peso imenso tivesse sido retirado de seus ombros. Seus olhos, embora ainda carregados de tristeza, agora exibiam um brilho de resolução. Ela sabia que a história precisava ser contada por completo. As esmeraldas, ela começou, a voz quase um sussurro, como se o próprio nome das pedras carregasse um poder sombrio. Elas eram o verdadeiro catalisador de tudo. Não era dinheiro ou joias comuns, Lucas. Era algo muito mais raro e perigoso de se ter. Ela se inclinou ligeiramente, como se para compartilhar um segredo. Meu irmão e Jorge não transportavam apenas diamantes brutos. O último carregamento era de esmeraldas raras, de uma pureza e tamanho que poucas pessoas no mundo já viram. Elas vieram de uma mina clandestina na região de Pirenópolis, Goiás. Não eram para serem vendidas em lojas, mas para colecionadores obscuros, com contatos internacionais. Lucas sentiu um arrepio. A dimensão da aposta de Elias e Jorge era muito maior do que ele havia imaginado. Não eram apenas traficantes de pedras preciosas. Estavam envolvidos em um mercado negro de proporções gigantescas. Essas pedras, elas valiam uma fortuna? Ele perguntou, quase temendo a resposta. Uma fortuna que poderia comprar o vilarejo inteiro. E ainda sobraria, Dona Clara confirmou, com um nó na voz. Valiam milhões, Lucas. Eram esmeraldas que Jorge acreditava que poderiam fazê-lo rico da noite para o dia. Dar a ele a vida de luxo que ele sempre sonhou. E ele estava disposto a tudo para tê-las. Ela continuou, a narrativa ganhando um tom de tragédia grega. Jorge havia desviado o carregamento para si. Ele tinha um comprador, um contato próprio, que ele mantinha em segredo de Elias. O plano era atrair Elias para a fazenda Aurora, eliminá-lo, pegar as esmeraldas e desaparecer. Ele achou que seria o golpe perfeito. A mente de Lucas fez a conexão. O diário de Elias havia mencionado a carga, a entrega final, e como Jorge estava agindo de forma estranha, com planos. Tudo girava em torno daquelas esmeraldas. E ela eramo o prômio, a tentação que levou Jorge à traição e, por fim, a sua própria morte. Mas o que aconteceu com as esmeraldas depois da morte de Jorge? Lucas perguntou, a voz carregada de urgência. Seu pai o enterrou no celeiro, mas a carga, ela não estava lá. Para onde elas foram? Dona Clara desviou o olhar para a janela, onde o sol começava a iluminar a paisagem bucólica do vilarejo, um contraste brutal com a escuridão da história que ela narrava. As esmeraldas. Elas nunca chegaram ao comprador de Jorge. Quando meu pai encontrou Jorge no celeiro, ele já estava com as pedras, prontas para fugir. Mas meu pai não se importava com o dinheiro. Ele queria a justiça. E a justiça veio às esmeraldas. Bom,
elas se tornaram uma maldição. Ela fez uma pausa dramática, e Lucas sentiu que a próxima revelação seria tão chocante quanto as anteriores. Meu pai, após o confronto com Jorge, e depois de ter certeza de que Elias estava seguro, ele tomou uma decisão. Aquelas haviam destruído a vida de seu filho e de Jorge. Ele não queria que elas caíssem nas mãos de mais ninguém. Elas carregavam o sangue, a dor, a ambição. Eram amaldiçoadas. Ele as destruiu? Lucas perguntou, quase sem fôlego. Dona Clara balançou a cabeça. Não. Meu pai era um homem que respeitava a natureza, mesmo com toda a dor que ela havia testemunhado. Ele não as destruiria. Ele as escondeu em um lugar onde ninguém jamais as encontraria. Um lugar que só ele conhecia. Ele as devolveu à terra de onde vieram, mas de uma forma que elas nunca mais pisessem os pés na superfície. Lucas sentiu um calafrio. O mistério da carga havia sido resolvido, mas de uma forma inesperada. As esmeraldas, a causa de tanta desgraça, haviam sido enterradas, ou talvez devolvidas a algum lugar secreto. A decisão do pai de Elias era um ato de redenção, uma tentativa de quebrar o ciclo de violência que as pedras haviam iniciado. Então, as esmeraldas estão perdidas para sempre? Lucas questionou, a voz misturada com uma ponta de desapontamento e admiração. Perdidas para sempre? Dona Clara confirmou, um sorriso triste em seus lábios. Meu pai levou o segredo do local delas para o túmulo. Ele acreditava que, enterrando-as, estaria enterrando também a ganância e a maldição que elas representavam. Era a forma dele de proteger a família de mais tragédias. Aquela revelação final sobre a carga era a peça que faltava para completar o quebra-cabeça. Não havia tesouros a serem encontrados, apenas a história de como a ambição desenfreada podia corromper e destruir. As esmeraldas não eram um prêmio, mas um símbolo do mal que se espalhava pelas estradas do Brasil. Lucas olhou para o diário, agora compreendendo a dimensão completa da tragédia que ele continha. Elias havia tentado alertar, havia tentado registrar, havia tentado sobreviver. Jorge havia traído. E o pai de Elias havia buscado justiça, e ao final, tentado purificar o mal das esmeraldas, devolvendo-as à terra. Essa história é mais do que qualquer coisa que eu já encontrei, Lucas disse, a voz embargada. É um drama humano que atravessou gerações, tudo por causa dessas pedras. E agora, as esmeraldas estão perdidas, e o segredo de onde elas estão se foi com seu pai. Dona Clara sentiu, seus olhos fixos no horizonte. Elias viveu seus últimos anos em paz, aqui no vilarejo. Nunca mais falou sobre a estrada, nem sobre Jorge, nem sobre as esmeraldas. Mas eu sei que ele levou o peso daquela noite até o fim. E meu pai foi um herói silencioso. Ele trouxe a justiça e a paz de volta para nossa família, da única forma que sabia. Lucas sentiu uma profunda gratidão. Dona Clara havia compartilhado a parte mais dolorosa de sua vida, abrindo as feridas de um passado que ela havia guardado por tanto tempo. A história das esmeraldas, o motivo por trás de todo o horror, havia sido finalmente revelada, e com ela, a complexidade das escolhas humanas, da ganância à redenção, tudo nas vastas e misteriosas estradas do Brasil. A voz de Dona Clara, agora mais serena, preenchia a pequena sala, pintando um quadro vívido do passado. Lucas, com o diário e o medalhão sobre a mesa, sentia a gravidade de cada palavra. O mistério das esmeraldas, revelado no capítulo anterior, havia adicionado uma camada de entendimento à tragédia, mas a forma como a justiça foi feita e o destino daquele que a executou ainda permaneciam no ar. A narrativa de Dona Clara era a peça final, o elo que conectaria todas as pontas soltas. Meu pai, como eu disse, era um homem de poucas palavras, mas de grande honra. Dona Clara começou, seus olhos fixos no horizonte, como se pudesse ver os acontecimentos se desenrolando novamente. Quando ele viu Elias ferido, quase morto, e Jorge fugindo com as esmeraldas, algo despertou nele. Não era apenas a raiva de um pai, era a fúria de alguém que sentiu a traição em sua própria carne, que viu a ambição corromper um filho de seu vilarejo. Ela descreveu a cena com uma clareza arrepiante. Meu pai não hesitou. Ele sabia que Jorge não podia escapar. Aquelas esmeraldas eram uma maldição, e o sangue de Elias não podia ser em vão. Ele o rastreou até o celeiro, onde Jorge tentava esconder as pedras, talvez esperando por seu comprador. Ele ainda estava lá, limpando a faca que usou em Elias. Lucas podia visualizar a cena, o celeiro escuro, o ar tenso, a luz bruzuleante de uma lanterna precária e o confronto inevitável entre o pai ferido e o traidor ganancioso.
O confronto foi brutal, Lucas. Dona Clara continuou, a voz embargada. Meu pai não era um homem de violência, mas ele tinha a força do desespero e da justiça em seus punhos. Jorge tentou se defender, mas o medo e a culpa o tornaram fraco. Meu pai o dominou rapidamente. E sim, ele usou a mesma faca. A faca que Jorge usou para ferir Elias, meu pai usou para dar o troco. Aquelas palavras trouxeram um calafrio a Lucas. A justiça feita com a mesma arma do crime. Uma ironia cruel. Não foi um ato de selvageria. Dona Clara ponderou, a voz ganhando um tom de resignação. Foi um ato de decisão. Meu pai sentiu que era a única forma de parar a maldição daquelas pedras, de proteger nossa família de futuras tragédias. Jorge havia levado a traição longe demais, e ele pagou o preço. Ela confirmou o que Lucas já havia intuído no celeiro. Meu pai arrastou o corpo de Jorge para o baú. Ele queria que ele fosse esquecido, que sua memória fosse apagada da face da terra, assim como ele tentou apagar a vida de Elias. E sim, ele deixou o medalhão de Elias com Jorge como um símbolo macabro. Era para que Jorge nunca esquecesse quem ele havia traído, mesmo na morte. Era o epitáfio do traidor. A mente de Lucas estava a mil. Ele tinha as peças do quebra-cabeça. O motivo, as esmeraldas, o traidor, Jorge, a vítima, Elias o justiceiro, o pai de Elias, e o método, a faca de Jorge, usada contra ele mesmo. Uma trama de vingança que se desdobrava com uma clareza aterradora. E o que aconteceu com seu pai depois? Lucas perguntou. A pergunta crucial sobre o destino do justiceiro. Ele foi embora. Ele foi descoberto. Dona Clara desviou o olhar para o diário, como se buscando respostas nas últimas linhas escritas por seu irmão. Meu pai era um homem de princípios rígidos. Ele sabia que havia cometido um ato extremo, mas ele acreditava que era necessário. Ele salvou Elias, o levou para longe da fazenda e cuidou de seus ferimentos em segredo. Mas ele também sabia que não poderia permanecer aqui, no vilarejo, sem que a verdade viesse à tona. Ela fez uma pausa, os olhos marejados novamente. Depois que Elias se recuperou, meu pai fez uma escolha. Ele não fugiu da culpa, mas da dor. Ele desapareceu, sumiu no mundo, sem deixar rastros. Ninguém, nem mesmo nós, soube para onde ele foi. Ele levou consigo o segredo do paradeiro das esmeraldas e o peso do que havia feito. Ele se tornou um fantasma, uma lenda que só nós conhecíamos. Lucas sentiu um arrepio. A história não terminava com a morte do traidor, mas com o desaparecimento. Tudo. O pai de Elias, um homem honrado levado ao limite, havia cumprido sua vingança e depois se exilado, levando consigo os segredos mais profundos da família e o fardo de suas ações. Então, o pai de vocês, ele viveu o resto da vida em segredo, longe de todos? Lucas perguntou, sentindo a tristeza daquela solidão imposta pela justiça. Dona Clara assentiu lentamente, uma lágrima escorrendo por sua face. Sim, ele se tornou um com as estradas, assim como Elias havia sido, mas não mais como um caminhoneiro, como uma sombra. Ele garantiu que as esmeraldas nunca mais seriam encontradas, que aquela maldição não se espalhasse. Ele foi o guardião final de um segredo sombrio. A história de Dona Clara era a confirmação de cada suspeita de Lucas, cada fragmento de mistério encontrado no diário e no celeiro. A trama se fechava de forma brutal e melancólica. A vingança familiar executada por um pai em desespero e o sacrifício de uma vida em busca de paz e silêncio. Tudo faz sentido agora, Lucas disse, a voz cheia de admiração e respeito pela força daquela família. O diário do Elias, os ossos de Jorge, o medalhão, as esmeraldas, o justiceiro, todas as peças se encaixam em uma história de uma complexidade humana incrível. Dor, traição, amor, vingança, sacrifício. Dona Clara pegou o diário novamente, acariciando a capa. Elias nunca falou abertamente sobre isso depois. Ele só queria paz, mas ele sabia que a verdade merecia ser conhecida. Que o sacrifício do nosso pai não seria em vão. Você, Lucas, é a voz que ele esperou por 50 anos. Lucas sentiu o peso daquela afirmação. Ele não era apenas um explorador, mas o mensageiro de uma história que precisava ser contada ao mundo. Uma história que revelava as faces mais sombrias e as mais nobres da alma humana, tudo nas profundezas das vastas e misteriosas rodovias do Brasil. O segredo de 50 anos, finalmente, havia sido desvendado, e a última parte da jornada de Lucas seria contá-lo. O sol da manhã invadia a pequena sala de Dona Clara,
banhando o diário de Elias e o medalhão prateado com uma luz suave. Lucas, sentado diante da idosa CCC, um elo entre o passado e o presente. A confissão de Dona Clara havia desnudado a verdade em sua totalidade brutal. A traição de Jorge pelas esmeraldas, a facada em Elias, a vingança implacável do pai do caminhoneiro e o desaparecimento do justiceiro, que levou consigo o paradeiro da carga amaldiçoada. A história, tecida com fios de ganância, lealdade e sangue, estava completa. Lucas pegou o diário novamente. Suas páginas agora não eram mais um enigma, mas um testamento de uma vida, de uma era. Ele podia sentir o peso de cada palavra, a dor contida, a urgência de Elias em registrar sua verdade antes que fosse tarde demais. Aquele pedaço de couro desbotado não era apenas um livro. Era o último grito de um homem que se recusava a ser esquecido, um clamor que esperou pacientemente por 50 anos para ser ouvido. Dona Clara, Lucas disse, a voz embargada pela emoção. A senhora não tem ideia da importância do que me contou. Essa história, ela é incrível. É um drama humano que atravessa o tempo. Um retrato de um Brasil que poucas pessoas conhecem. A dor do Elias, a ganância do Jorge, a coragem e o sacrifício do seu pai, tudo isso é algo que precisa ser revelado. A velha senhora assentiu, seus olhos fixos no horizonte, como se ainda estivesse vendo as cenas se desenrolarem nas estradas poeirentas e no celeiro sombrio. Meu irmão e meu pai viveram o resto de suas vidas com esse segredo. Lucas Elias nunca mais pegou a estrada. Se dedicou à terra. E meu pai, ele se tornou uma sombra, um homem em exílio, levando consigo a culpa e a redenção. Mas a verdade não podia morrer com eles. Lucas compreendeu a profundidade daquele silêncio. O trauma de Elias, a necessidade de seu pai de proteger o restante da família, a honra em jogo. Tudo isso manteve o segredo enterrado, mas não apagou a memória. O diário era a voz de Elias. O Luke se recusava a ser cortado. El pensionou. Caminhão abandonado na BR-116. O Mercedes enferrujado não era mais apenas um pedaço de ferro esquecido. Ele era um monumento a uma história de amor, ódio e vingança. O local onde o diário foi encontrado não era por acaso. Era o ponto de partida de uma jornada que levaria à revelação de uma tragédia familiar de proporções épicas. O caminho, com sua aura de mistério, havia cumprido sua função. Ser o guardião silencioso de uma verdade chocante, esperando pelo momento certo para ser desenterrada. Quando eu encontrei aquele diário, eu senti que havia algo grande. Lucas continuou, gesticulando. A mancha de sangue, a caligrafia desesperada, o C. Cada pista me puxava mais fundo. E agora, com o seu relato, Dona Clara, a história, esta é a prova de que as estradas do Brasil guardam mais do que asfalto e poeira. Elas guardam vidas, sonhos, crimes e segredos que ecoam por gerações. O legado de Elias, de seu pai, da tragédia com Jorge, não seria mais um sussurro. Lucas tinha a responsabilidade de transformá-lo em um relato vívido, em um testemunho que alcançasse milhares de pessoas. A história não era apenas para a família de Elias, mas para todos que se fascinam pelos mistérios da vida e pelos dramas humanos que se escondem por trás das aparências. Ele pegou o medalhão prateado, sentindo sua frieza na palma da mão. Este medalhão, disse Lucas, erguendo-o, não é apenas um símbolo de família. Ele é o símbolo da vingança, da justiça à moda antiga, deixado com o Jorge como um aviso, um lembrete, uma mensagem brutal do pai de Elias, que não tolerou a traição. O mistério da carga desaparecida das esmeraldas também se encaixava perfeitamente. Dona Clara havia revelado que o pai de Elias as havia enterrado em um local secreto, levando consigo o paradeiro para o túmulo. Um ato final de purificação, de quebrar o ciclo de violência que as pedras representavam. As esmeraldas não eram um tesouro a ser encontrado, mas um símbolo da maldição da ganância. Essa história, Dona Clara, ela é um testamento da força humana, Lucas afirmou, com um tom de voz que revelava profunda admiração. A forma como seu pai agiu, não por ganância, mas por honra e amor ao filho. A forma como Elias, mesmo ferido, deixou seu registro para que a verdade viesse à tona. É um legado de coragem e de uma justiça que não se encontra nos tribunais. Ele olhou para a câmera que ele havia deixado gravando discretamente durante a conversa com Dona Clara. Pessoal, o que vocês acabaram de ouvir, o que eu tive o privilégio de ouvir, é o desfecho de um segredo de 50 anos. A história do diário escondido no caminhão antigo. A história de Elias, de Jorge, do pai justiceiro,
e das esmeraldas amaldiçoadas. É mais dramática, mais intensa, mais real do que qualquer ficção que poderíamos imaginar. O caminho, enferrujado na Biarrum 6, ele não era um simples objeto abandonado. Ele era uma cápsula do tempo, um portal para um passado violento e cheio de sacrifícios. E Dona Clara, com sua coragem, nos deu as últimas peças desse quebra-cabeça. A poeira que se erguia dos pneus dos caminhões que passavam na estrada próxima. Longe dali, parecia sussurrar o nome de Elias, uma canção de despedida e de um segredo que, após 50 anos, finalmente encontrou seu descanso. O legado da família, marcado pela tragédia e pela honra, agora seria conhecido. Lucas havia cumprido sua missão. A verdade estava livre. A brisa suave da manhã mineira entrava pela janela da casa de Dona Clara, trazendo consigo o cheiro de orvalho e terra molhada. Lucas, com o diário e o medalhão sobre a mesa, sentia um misto de satisfação e melancolia. A história de Elias, de Jorge, do pai justiceiro e das esmeraldas amaldiçoadas estava completa. A verdade, que jazia oculta por meio século, havia sido finalmente desenterrada pelas palavras corajosas de Dona Clara. Lucas pegou o diário mais uma vez, passando a mão pela capa de couro desbotada. Aquelas páginas, que outrora eram um enigma indecifrável, agora contavam uma narrativa de tragédia humana, ambição desmedida e uma vingança brutal, mas de certa forma, justificada. Elias não havia morrido naquele celeiro, ele havia sobrevivido, para viver uma vida de paz, longe da estrada e dos perigos que ela trazia, mas sempre carregando o peso de seu passado. O pai, um herói silencioso, havia desaparecido, levando consigo o segredo das esmeraldas e o fardo de um ato extremo de justiça. Ele se despediu de Dona Clara, sentindo uma conexão profunda com a família que havia guardado tal segredo por tanto tempo. A velha senhora, com os olhos marejados, agradeceu Lucas por dar voz à história de seu irmão e de seu pai. Ela sabia que, ao compartilhar a verdade, um ciclo de silêncio e dor estava sendo finalmente quebrado. Do volta ao sul. Carro, Lucas sentiu o peso da responsabilidade. Ele não era apenas um explorador, mas o mensageiro de uma história que clamava por ser ouvida. A rodovia, que antes representava apenas quilômetros a serem percorridos, agora tinha um significado muito mais profundo. Ela era a testemunha silenciosa do dramas humanos, de sonhos e pesadelos, de vidas que se entrelaçaram e se desfizeram em seu asfalto e em suas margens poeirentas. A viagem de volta foi diferente da ida. A paisagem não era mais apenas cenários, mas o pano de fundo para a tragédia que Lucas havia desvendado. Cada caminhão que cruzava por ele parecia carregar não apenas mercadorias, mas também histórias não contadas, segredos adormecidos, à espera de serem descobertos. A Biarrum 6M particular, que o levara ao Mercedes abandonado, agora parecia murmurar os nomes de Elias e Jorge em cada rajada de vento. Ao chegar de volta ao local onde o velho Mercedes jazia, Lucas sentiu um arrepio. O caminhão não era mais um pedaço de ferro enferrujado e esquecido. Ele era um monumento a uma história de amor, ódio e vingança. Era o túmulo simbólico de Jorge, o ponto de partida de uma verdade que havia se recusado a permanecer oculta. O cheiro de mofo e ferrugem ainda estava lá, mas agora Lucas sentia que ele carregava também o perfume da memória e da redenção. Ele caminhou até o caminhão, abriu a porta da cabine e sentou-se no banco do passageiro. A poeira, os estofados rasgados, tudo parecia ter uma nova vida. Lucas pegou o diário de Elias, as páginas finais abertas em suas mãos. Ele imaginou Elias ferido, mas determinado a deixar seu último testemunho. O sangue escorrendo, a faca do traidor, a chegada do pai justiceiro. Aqui, nesse lugar, começou tudo. Lucas sussurrou para a câmera, a voz embargada pela emoção. Nesse caminhão, um homem ferido, Elias, fez o último esforço para deixar a sua verdade registrada. Ele sabia que o tempo e o esquecimento eram inimigos tão cruéis quanto Jorge. Ele apontou para o banco do motorista. O diário estava aqui, escondido, esperando por 50 anos para ser encontrado, para que sua história e a de sua família finalmente viesse à tona. A poeira que cobria esse diário não era apenas sujeira, era o manto de um segredo que pesava sobre gerações. Lucas se inclinou, tocando o painel corroído. As estradas do Brasil são vastas, cheias de histórias não contadas, mas essa foi revelada.
Ela nos mostrou a ganância que pode corromper a amizade mais forte, a dor que pode levar à vingança, e a força de um pai que se sacrificou pela honra de sua família. Ele ergueu um medalhão de prata, que havia sido encontrado junto aos ossos de Jorge. Este medalhão, que esteve com o traidor por 50 anos, é mais do que uma joia. É o símbolo de uma dívida paga, de uma justiça feita, de uma história que se recusava a ser silenciada. Elias sobreviveu, sim. Lucas continuou, os olhos marejados. Ele viveu uma vida de paz, mas carregando o fardo de um trauma. Oh, pai! O justiceiro desapareceu, levando consigo o segredo das esmeraldas, a maldição que desencadeou tudo. As esmeraldas estão perdidas para sempre, enterradas em algum lugar que só o pai de Elias sabia, para nunca mais causarem dor. O silêncio do sertão era agora um silêncio de paz, não mais de segredos sufocados. Aquele caminhão, que por tanto tempo foi um túmulo para a verdade, agora era um memorial. Elias havia alcançado seu objetivo. Sua história seria contada. A poeira que se erguia dos pneus dos caminhões que passavam na BR-16, que parecia sussurrar nomes antigos, agora sussurra o nome de Elias com uma canção de despedida. Uma despedida para um passado que finalmente encontrou seu descanso. A jornada, que começou com um diário escondido e um caminhão antigo, revelou um segredo de 50 anos que tocou as profundezas da alma humana. Lucas fechou o diário de Elias, sentindo a plenitude daquele momento. A história estava completa. A verdade havia sido revelada. E finalmente, Elias, Jorge, o pai justiceiro e Dona Clara poderiam ter a paz que mereciam. O último suspiro da rodovia, para Lucas, não era mais de mistério, mas de uma paz encontrada.